Uma boa noite a todos. Espero que essa noite o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Eu brinquei com os meninos ali, eles estavam falando do tema, né? Eles sabem antecipado para lançar aqui no projetor. Aí eu falei assim: hoje eu vou trancar a porta da igreja, eu quero só que fique os problemáticos. Mas antes que alguém tente sair, eu vou falar assim: tranca tudo, que ninguém vai sair daqui hoje. Já começo bem chamando você de problemático, mas não é isso. Quero falar hoje sobre um tema em guerra. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 1. Se eu fosse você, eu hoje pararia para dar uma atenção muito especial a essa palavra. Eu comecei brincando para a gente criar um clima leve aqui, mas a grande realidade é que eu sinto que tem momentos que Deus ele para tratar com a gente e, e a palavra ela vem no sentido de ajustar mesmo algo que esteja impedindo Deus. Nada impede o Senhor, mas a nossa vida tem muitas coisas que temos que impede o Senhor de agir. O Senhor, quando Ele quer agir nos seus propósitos, nada impede. Mas você impede o agir de Deus na sua própria vida. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede, pensa. Aí Ele diz, segundo o seu poder que opera em nós. Esse segundo lasca tudo. Por quê? Deus pode fazer infinitamente mais. Mas aí quando o poder dele passa em você, é isso. Às vezes ele não encontra lugar para agir na tua vida. Ele pode, mas se ele pode na sua vida, é o quanto você permite. Então essa palavra de hoje, Deus vai agir em nós. E o poder dele vai fluir em nós e através de nós e vai tocar as nossas vidas. Tiago 4, verso 1 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Você saberia apontar a origem? Tiago aponta. De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem, presta atenção nisso aqui, a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. O Senhor nos fale, Pai, em nome de Jesus. Queridos, esse tema em guerra, eu quero mostrar para você que Jesus ele veio para te apaziguar, para te deixar uma pessoa em paz. E a verdade é que a Bíblia está revelando para nós a fonte de toda guerra. Seja guerras aí que nós estamos vendo pela reportagem, alguns de nós acompanhando mais, outros menos, mas todos sabem. Israel e Gaza, ou na representatividade ali, Israel e Hamas, tem uma guerra. Tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que a gente ofuscou, a verdade seja dita, mas está aí, a guerra está aí. E só fechando os olhos para a gente dizer que o ser humano um dia ele vai ser em paz. Não tem como. A resposta está aí. Talvez você queira um relacionamento em paz e você pensa assim, é a pessoa, é o ser humano. O ser humano é um ser em guerra. E a partir dele, tudo fica um conflito só. Eu quero mostrar para você hoje que Deus ele quer te apaziguar. Talvez você é uma pessoa que vive, como diz o nosso amigo Tiago, a lutar e a fazer guerra. Você não pode viver em paz. A verdade é que às vezes sua vida ela vai ganhando um tom de paz. Você vai ter pessoas ao seu lado que são de paz e você vai causar perturbação, porque o ser humano é o causador das guerras. As guerras não acontecem de forma solta. E eu não me refiro a grandes guerras, eu me refiro a conflitos diários. Seu relacionamento, sua paternidade, sua igreja. Talvez você olhe para a sua igreja e você pense, não é assim, essa lua de mel, essa maravilha toda, deixa eu estragar isso aqui, porque tem que ter fingimento, tem que ter problema, as pessoas têm que ter problemas, e você não percebe que você é a pessoa em conflito. A grande realidade é que tudo é regido pela crença da pessoa.
o Hamas pensa que está fazendo algo bom. Se não fosse, eles não dariam entrevista para a CNN. Se não fosse, eles não iriam a Brasília pedir que eles não sejam vistos como terroristas. Na cabeça deles tem uma lógica o conflito. E estava vendo uma manifestação de brasileiros em pró-Hamas. Presta atenção, o assunto não é a guerra. Eu estou falando de você. Mas os camaradas estavam falando assim, terrorista é Israel. Porque Israel está bombardeando. Aí você pensa assim, estava tudo uma paz só. Uma rave sendo feita ali pertinho, em prol de paz. E de repente um monte de terrorista, um monte de homem entra fazendo atrocidades, promovendo uma destruição. Aí você pensa assim, mas isso é desumano? Não, isso é totalmente humano. Eu quero te mostrar que talvez você não seja nesse nível, mas você tem um potencial de estar trazendo destruição para a tua vida. Talvez não seja nessa proporção mundial, talvez você não esteja como aqueles homens que, após a perca do presidente, estavam planejando explodir um aeroporto em Brasília. Talvez você não chegue nesse nível, mas você não sabe viver um tempo de trégua na sua vida. Você não sabe viver apaziguado. Você não é uma pessoa em paz. Você não é uma pessoa que por dentro está reto, apaziguado, tranquilo. Você não está sereno. Tem o tempo todo dentro de você uma necessidade de pensar que a vida é conflito. Eu estava com uma pessoa uma vez que ele foi já pastor, liderou uma igreja, e depois eu acompanhando essa pessoa, aí ele chegou e falou assim, ele estava lá lamentando que a vida dele estava ruim, aí ele virou e falou assim, eu já estava estranhando, cara, estava dando tudo muito certo, essa é a verdade, que a vida para mim sempre nunca foi assim, essa calmaria toda, então eu já estava estranhando, cara, tinha que dar algo errado, porque para mim as coisas sempre dão errado. Você entende que não tem verdade nisso? Tem um ser ali dentro dele algo atua e vive colocando ele para fazer guerra. Ele sempre tem que estar num conflito, ele sempre tem que estar numa desgraça, numa luta invisível. Nós, às vezes, estamos perseguindo guerras e lutas que não existem, que não está no outro. Tem guerra que você luta, por exemplo, teve uma vez que uma pessoa falou assim, gostou muito de mim e da palavra, aí trouxe a família, aí estava aqui, o casal. Aí a mulher começou a falar assim, eu gosto muito do pastor, e eu gosto muito da palavra do pastor, mas ele não prega com a Bíblia. Eu falei, será que ela acha que isso aqui que está aberto diante de mim é o quê? A revista Veja? Isto é? Ô, gente, ela falou assim, não vou ficar aqui não. A família se destruiu, o cara tentou pedir ajuda, nem conseguiu, não deu nem tempo de ajudar, porque o limite da mulher, a guerra da mulher, foi uma guerra que não está em mim, está nela. Porque as pessoas podem pensar, talvez o microfone auricular, esses formatos, né, dentro de igreja, pode pensar que isso é soberba. Mas a grande verdade é que essa guerra pode estar em você, você conflita com a soberba, e isso aqui não mexe em nada comigo. É como se eu tivesse com o microfone de baixo. Olha só agora, vamos ver se eu diminuiria a minha soberba. Bastão, Bíblia de papel. Mudou nada. Existem guerras que a gente entra que o outro não está. Você entra em guerra com pessoa, ela entrou em guerra comigo, ela conflitou, ela parou de vir à igreja, ela não deu nem chance por causa de um tablet. Meu irmão, e eu que não tiro esse trem daqui, vai. Isso aqui é bom para mim. É pior o pastor que vive de folhinha e não sabe nem o que pregou, aonde está o sermão dele. Os meus estão todos catalogados. Desde que iniciei a pregação, desde que iniciei a pastorear, eu tenho todos os meus sermões. Não é melhor isso? Não é melhor eu poder pesquisar o que eu já falei de fé e saber tudo o que eu já preguei de fé? Eu sei quantos sermões eu consigo pregar num ano. Tem pastor que não dá conta disso, porque papel, papel, papel. Tu tem crise, tem conflito que você entra com o outro, que o outro não está naquele conflito. Meu Deus, olha a roupa da Roberta, ela é soberba. Você faz uma guerra invisível e a Roberta se sente a pessoa mais tranquila da face da terra com a roupa que veste. Agora, a crise está no homem, o conflito, a baderna, o brigar, está no homem. Nós, às vezes, procuramos, sim ou não, gente? Você ainda vai ser muito achado aqui. Eu estou só introduzindo.
Não é à toa que quando o Senhor Jesus está para nascer, ou nasceu, os pastores estão lá no campo, liderando lá o seu rebanho, cuidando de suas ovelhinhas, ovelha mesmo. E aí o que acontece? Aparece um cenário lindo, anjos cantando num coral. E olha a música dos anjos. Lucas 2, 13, 14 diz: de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: olha, era um louvor na terra para Deus no céu. E olha o que ele dizia: glória a Deus nas alturas. Olha o equilíbrio agora. E paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando Jesus nasce, a harmonia entre as pessoas é anunciada. O ser humano apaziguado é anunciado. Ele está falando, Deus quer paz entre os homens. E ele quer que os homens estejam bem. Essa sensação de ausência de conflito é proclamada. Os anjos de Deus descem para cantar a glória de Deus nas alturas, para dizer paz na terra. Então, meu irmão, presta atenção. Sejamos francos, se Adão e Eva não tivessem feito a escolha de romper com Deus, nós não teríamos todos os conflitos que nós temos, todas as crises que nós enfrentamos, todos os problemas relacionais que nós enfrentamos. A verdade é que a maioria das guerras que a gente faz, às vezes, não encontra fundamento no outro. É com o outro, mas a carnalidade parte de mim. Então, hoje, Deus ele te encontra. Porque eu não sei se você já entendeu, mas se Jesus entrou na sua vida, você é um ser humano apaziguado. Você tem equilíbrio, meu irmão. Você não está em guerra com ninguém. Você está querendo a ausência de guerra. Eu falo sério para uma coisa para vocês. Inimigo eu não possuo. Se tem algum que se declarou meu inimigo, está sozinho na guerra. Está perdendo tempo na vida, está à toa. Porque eu não estou no conflito, eu não estou na batalha. A sensação que eu tenho com alguns de vocês é que vocês entraram em guerra com os pastores. E o conflito, os tiroteios sobre mim, é porque tu não teve coragem de atirar em alguém que você queria. Mas eu não estou no conflito com você. Tu está querendo fazer guerra comigo, mas eu não vou querer fazer guerra com você. Quem vai ganhar? Você vai sair perdendo. Não tem conflito. Tem conflito. Tem conflito. Você está brigando sozinho. Está perdendo sua energia, sua força, sua vida. Está perdendo o seu foco, está deixando de ser igreja, meu irmão, presta atenção. Lugar de perturbado é no inferno. O céu é um ambiente do shalom de Deus, do equilíbrio, do tudo correndo bem, de forma equilibrada, de forma totalmente construída, para que o ser humano evolua. Eu quero falar sobre pessoas em conflitos. Meu primeiro tópico é esse. Sabe o que acontece? Se Jesus fosse um desequilibrado, ele teria dado início a uma coisa muito sinistra no momento do Getsemane. Pensa comigo numa coisa. Chega um homem chamado Judas, beija, todo mundo olha. Lembra? A pergunta lá atrás, um pouquinho antes, no cenário anterior, era lá na ceia. Pergunta quem é. Quem é que vai trair? Aí, de repente, ele escuta assim, ó. Aí os 12 escutam. Você trai o filho do homem com um beijo, meu amigo. Que você veio, meu amigo? Você me traiu com um beijo. Meu irmão, tem todo um diálogo que eu quero te mostrar a partir de Lucas. Olha esse diálogo para você entender. Getsemane, o jardim, o lugar onde Jesus vai ser preso. Lucas 22, 35 a 38 primeiro. O que tem nesse texto? Estava próximo. Opa, não. 22, 35. Isso. A seguir, Jesus perguntou aos seus discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, esse é o primeiro grande envio do Senhor, sem sacola e sem sandálias, por acaso lhes faltou alguma coisa? Eles responderam: não, não faltou nada, né? Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E quem não tem espada, vende a sua capa e compra uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores.
pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: 2, tá? Uma estava na mão de Pedro, né? Ou as 2 na cintura de Pedro, a gente não sabe. Alguém estava com uma e o Pedro com outra, eu acho, no mínimo. Jesus respondeu: basta. Agora o 47 a 53. Eles estão no Getsemane, está acontecendo isso tudo aí. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? O que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava para acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Não era para pegar na espada? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou o quê? A orelha direita. Eu queria falar esquerda, mole. Jesus interveio dizendo: deixe, basta. Tocando na orelha do homem, o curou. Olha isso aqui comigo. 2 diálogos no mesmo ambiente. Parece que não tem nenhuma conexão. Parece que Jesus fica doido, de repente. Ele fala: pega a espada. Os homens falam: tem 2. Ele fala: basta. O que está acontecendo ali é que, para interpretar esse texto, a gente tem que fazer uso de outras ferramentas. Não dá para olhar o texto e basta, talvez para você está pensando, é suficiente. Não, mas aquela palavra basta chega do assunto. Jesus estava falando num nível e eles estavam entendendo no outro. Fica muito claro na hora da espadada na orelha direita do homem. Por quê? Se o assunto é espada de fato, desce-lhe a espada. Quando eles fizeram a pergunta, Jesus não fala nada. De repente, um nem espera a resposta e manda a espadada. O que está acontecendo ali? Era um estalar de dedos. E uma muvuca viria atrás de Jesus. Todos estavam esperando, sabe o quê? O Messias. Mas você sabe a expectativa? Eles estavam tentando promover uma guerra. Eles queriam que Israel fosse livre da escravidão romana. Os romanos mandavam e desmandavam, estavam com o seu império ali instalado. Impostos sendo cobrados de qualquer maneira. Você acha mesmo que se chega um líder, você acha mesmo, por exemplo, teria acontecido uma tragédia nesse país se o presidente que saiu, ele tivesse ficado no fim das eleições e mandando o mesmo pessoal que ficou aí sem a liderança dele. Imagina se ele ficasse instigando. Esse país ia parar não só com um homem morto porque foi preso, não só por milhares de pessoas, inclusive velhinha com terço presa. A gente teria parado com pessoas derramando sangue. Porque o que tem de maluco, gente, não está no gibi. Eu estava olhando uma manifestação, um cara ateou fogo no próprio corpo diante do STF. Nosso aqui. O cara foi lá desesperado e tacou fogo no próprio corpo. Tem pessoas extremistas em todos os lugares. Se Jesus não é um ser apaziguado, se Jesus não é uma pessoa de paz, sabe o que ele teria feito? Ele teria que falar, ataca, e eles iriam pegar 2 espadas e ia partir para cima. Porque uma multidão com porrete, com madeira, e uma multidão com espada não deu medo em Pedro. Você tem noção? Você tem noção de que Jesus, sabe o que ele fala? Ali a palavra não foi muito bem traduzida a frase, mas ele vira e fala assim: deixa o rapaz. Ele protege os seus acusadores e aqueles que foram prendê-lo contra os seus discípulos. Ele está falando: chega, deixa ele. E podia só deixar sem orelha, né? Tem 2, ouve com uma. Ele cura. Deixa eu te falar. Você no lugar de Cristo. Uma prática injusta, em proporções malucas, uma perseguição ridícula. Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Eu estava todos os dias no templo. Por que vocês não me prenderam? Por que vocês estão vindo com porrete? Por que vocês estão vindo com espada? Jesus está falando: que palhaçada é essa aqui? Todo dia eu estava lá e vocês não me prenderam. Ele falou assim: mas agora vem. Acho que é o 53, nós lemos até o 53? Não. Olha o 53, por favor. Ele falou assim: ó, não tentaram me prender. Ó, esta, porém, é a hora de vocês
e a hora do poder das trevas. Jesus está falando, eu não vou rejeitar nada que o meu Deus está enviando. Ele foi para o Getsemane para orar, para se acalmar, para aceitar a vontade de Deus. E preste atenção, isso que uma pessoa apaziguada faz, ela vê uma oportunidade, talvez, de fugir, de provocar alguma coisa que protegesse a si mesma, mas ela sabe que aquilo vai causar algo pior. Ele sofre o dolo. Quantas vezes você sofre prejuízo na vida? Eu não levo desaforo para casa. Pô, nem nada. Jesus entrou na tua vida e você não ameniza nada. Você promove guerra para te satisfazer ou para te proteger e que pague quem tiver que pagar e você não está nem aí com aquilo que você vai jogar. Isso você chama de ser um cristão, paz entre os homens. Agora vai vir então é Natal. A festa da hipocrisia. Porque nós vamos celebrar o nascimento daquele que nasceu, que na verdade Deus não nasceu, ele é pré-existente. Não é o aniversário de Jesus, você inventou uma festa que você quis inventar. E sabe o que é pior? O propósito que é cantado no nascimento dele, às vezes a gente não quer, que é paz entre os homens. Se ao menos essa festa fosse servir para criar um vínculo familiar correto em torno de Jesus, mas se for só em torno de fazer uma ceia, vestir uma roupa nova, promover mais gastos do que equilíbrio, necessidade de ser feliz se satisfazendo numa mesa para postar. Agora é postagem. Antes era só para ter. Para ninguém perguntar como é que passou de Natal. Ah, passei em casa vendo televisão. Não dá para ver o Roberto Carlos, né? Não sei se tem. Eu não ligo televisão. Não... Aliás, eu durmo. Se a gente estivesse no lugar de Jesus, talvez algo muito terrível estaria acontecendo. Só que tem uma fórmula, meu irmão. E vê se você quer ela. 1 Pedro 2, 21 a 23. Primeira carta de Pedro. Vê se você quer essa fórmula aqui. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano nenhum, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Você tem coragem de fazer isso aí? A questão não é fazer isso aí. Deixa eu te contar o que é isso aí. Jesus não tinha como dar algo que ele não tinha. O problema é que quando você insulta é porque dentro de você há insulto. O problema é que quando você ameaça é porque dentro de você há isso. O problema é que quando você é feroz com o outro, isso não é momentâneo. Isso é você. A Bíblia é muito clara ao dizer que a ira do homem não opera justiça. Então, a gente precisa compreender de uma vez por todas, Jesus não tinha como dar, porque ele não tinha insulto. Jesus não tinha como maltratar, porque ele não era assim. Agora, quando você faz, fica difícil desassociar aquilo que você é daquilo que você faz. E tem uma outra fórmula para fechar. Ele vai dizer que ele fazia o seguinte, ele se entregava àquele que julga retamente. Sabe por que às vezes você luta tão fortemente? Porque você não tem coragem de acreditar na justiça de Deus. Sabe por que você é tão feroz no ataque ao próximo? Sabe por que você é tão... Intercede. Faz só isso. Se cala um pouquinho mais, para de reclamar, para de apontar, para de ofender. E se cala e vai orar. Você não quer fazer isso. É senso de justiça própria.
Você quer julgar e condenar quem você quer. Você quer ser juiz, vítima. Você quer ser tudo. Você quer promover a condenação daquela pessoa. Você quer sentenciar alguém. É a guerra. Em outra versão diz assim: não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando aconteceu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Tem coragem de falar assim: eu te entrego. Tá tudo bem. Eu e você não temos como. Vamos colocar alguém que sobre nós não praticará injustiça, porque muitas das suas condenações podem ser injustas. Não é à toa que Paulo falou sobre o servo de Deus, o caráter de um homem aprovado, um ministro de Deus, um homem sério. Ele disse: evita discussões insanas, absurdas, porque sabe que elas só provocam brigas. Ele diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, deve ser brando com todos. Paulo sabia que o conselho é: não se mete nisso. Isso só promove coisa que você não tem que estar aí. Não é do caráter de alguém de Deus, está metido em briga, em conflito, porque nós somos seres apaziguados, ou deveríamos ser. Sabe, eu fico muito triste que a associação de ser cristão hoje é você frequentar uma igreja. Sabe, não tem mais uma cobrança ética, porque o Espírito Santo está sobre a nossa vida. A gente tem a palavra de Deus. Meu irmão, depois que o Espírito Santo entrou em mim, eu sou muito além da educação que eu recebi. Eu sou muito além de um contexto horrível de vida que eu tive. Tanta coisa ruim que carreguei. Mas quando o Senhor entrou, entrou uma pureza, entrou uma sabedoria, entra coisas em nossa vida que eu não consigo entender, como tem tanta gente desgraçada dentro de igreja. E quando eu falo desgraçada, é porque aquela pessoa ela não perde a oportunidade de espizinhar, de gerar problema. Você pega aqui, você fala: olha, isso é assim. A pessoa fala: não é, é assado. E quer gerar um conflito, uma tempestade de copo d'água. Tu fala assim: meu Deus do céu, cadê o Espírito Santo? Cadê a coisa? Cadê o amor? Essa história toda de amar ardentemente um ao outro. Cadê essa relação de paixão que Deus deveria promover um pelo outro? Mas não, é o tempo todo de conflito, é o tempo todo de briga, é o tempo todo de contenda. Você não perde a oportunidade de pegar uma palavra minha e espizinhar. E eu falo, é uma coisa assim desgraçada que eu vejo no comportamento cristão. Nós não somos nem fiéis a nós mesmos, a gente mente para si. Porque Tiago vai dizer que quem engana a si mesmo, não praticando a palavra, ele engana a si mesmo. Ele mente para si, não sendo um praticante do evangelho. É mentira para si mesmo, não é mentir para ninguém. Você encontra verdade no evangelho que você vive hoje? Você encontra veracidade? Tem essa. Você sente esse senso de. Esse desejo de briga passando? Sabe? Esse espírito barraqueiro? Essa coisa do vamos. Não, briga comigo. Por favor, não, tem que ter uma briga, tem que ter uma briga. Pô, não pode ser todo mundo assim? Não, tem que ter conflito. Por que tem que ter? Seria assim se o pecado não tivesse entrado? Me responde essa. Então, nós vamos terminar ali. Mas sabe o que acontece? Provavelmente que a metade dos conflitos que você provoca é a sua carnalidade. Aí, você acha que isso é uma carnalidade linda, né? Às vezes, pô, opinião forte do fulano. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. É aí que você pode parar no adultério, numa idolatria. Porque a obra da carne, ela não para. Ela não setoriza. Ela não tem como você isolar ela numa parte do seu ser. Você não tem como ser uma pessoa só de contenda. O que a Bíblia vai te chamar é de carnal. Estamos juntos? Então, preste atenção aqui. A partir de hoje, eu queria que você enxergasse as suas relações. Será que você não deseja briga? Será que você não tem essa sina de provocar? Os ambientes têm que ser provocados. As pessoas têm que ser provocadas. Sabe aquela tipo de pessoa? Tá eu e o Diogo, aí chega mais um, aí ó, vou lançar uma polêmica aqui. Sabe, será que você não tem paixão por isso? Por ver pessoas. Teve um dia, a gente fez uma pessoa me chamou, aí para participar de um churrasco, de uma coisa assim, cara, informal, a pessoa estava com a família, com os amigos. Aí chamou um irmão aqui da igreja.
Aí, a gente estava conversando, né? De repente, eu ouvi ele levantando a voz para o pai de uma pessoa que tinha chamado ele. Aí eu olhei aquela cena, o senhor já estava ficando nervoso. Aí eu olhei aquilo, aí eu fiz assim pro cara, tipo, para, cara, não. Aí eu saí do assunto, vi que o assunto era polêmico, saí de perto. Aí daqui a pouco veio veio ele para mim e falou assim: "Aí, tu viu? Engoli ele". Aí eu falei assim: "Cara, mas não tá legal não, cara. Aqui não é ambiente". Aí ele: "Pô, vem falar para mim disso, daquilo". Em resumo, essa pessoa, ela sempre foi uma pessoa que por onde passou, era um amigo, uma pessoa que eu amava, então eu demorei para ver. Mas aonde ela passou, ela deixou problemas, rixas, divisão, contenda. Por quê? Porque não é com não é com a sua opinião, é com opiniões. A pessoa tem que falar assim: se você falar azul, eu vou falar vermelho. Por quê? Porque tem que ter um ponto contra. Meu irmão, isso é carnalidade. A Bíblia traz muito nítido. Isso é postura de pessoa que não tem o Espírito de Deus. Isso é postura da pessoa que anda em sua própria alma inflamada por sua carne. Ou seja, no pecado. O bom português, a pessoa está em pecado numa postura assim. Não é simplesmente dividir opinião, discutir para achar o mais limpo, o mais puro em prol da igreja do Senhor. É brigar. É briga por briga. Você vê a necessidade do desgraçar a vida do outro, do deixar o outro mal. Não é pela evolução, é discussão por discussão. Tu fica assim, meu Deus do céu. Você reconhece, você poderia parar muitos dos seus problemas se você tivesse fechado sua boca no momento certo? Hum? Já teve um momento que você falou assim, a Bíblia fala que iniciar uma reclamação é como abrir uma represa, vai gerar confusão. Então tem um momento que você fala assim, só fechar a represa, cara, é só represar isso, é só guardar. Eu vou ficar guardando, daqui a pouco eu infarto. Marca discipulado. Fala com Deus. Tenha pessoas para quem você desabafa. Quem alinha sua mente para depois você se comportar com o outro. Faz qualquer coisa, meu irmão, fala com o poste. Mas aí, se você abrir a represa sobre a vida daquele que você deveria se relacionar, tu está iniciando uma coisa que não vai parar. Geralmente vai passar uma corrente que você não queria falar tudo aquilo na proporção que você falou. Sim ou não, gente? É muito bom ter uma igreja de santos e alguns que confessam os seus pecados. Porque tem uns que ficam assim, ó. Espírito Santo é aquele que domina a minha língua. Ah, se fosse. Eu quero te mostrar que Deus ele quer que você se torne um pacificado e um pacificador. Tiago, lá no capítulo 3, verso 13. Acompanha comigo esse texto. Acho isso maravilhoso, irmão. Que delícia. Olha isso aqui. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Aí ele vai começar a falar sobre essa ideia de mansidão de sabedoria. O que seria um manso sábio? Se pelo contrário, vocês têm um coração, em seu coração, perdão, inveja amargurada. Eu fiquei pensando, só um nível de inveja ruim, né? Inveja amargurada. Ela evoluiu. É um megazord aí para nossa geração. Olha só. Ó, e sentimento de rivalidade. Gente, é tão legal que um dia, eu vou confessar um negócio para vocês aqui, vocês vão rir, mas é sério. É o que eu falo. Todo mundo pensa loucura, eu só confesso as minhas. Todo mundo já pensou uma coisa assim. Eu já me peguei pensando se rivalidade entre times de futebol não é uma coisa que desemboca na carnalidade. Porque teve um dia que não era justo eu torcer contra o Flamengo, e do nada, cara, eu tava igual um doido dentro de casa. Quando eu me peguei, eu pensei, essa hora eu tô torcendo contra um time. E a minha torcida não vai mudar em nada. Você entende isso, né?
A favor, eu acho que muda. Quando eu torço a favor, as coisas não dão muito certo. Eu comprei a blusa oficial da seleção brasileira no 7-1. Meu irmão, a gente tava botando telão, tava lindo de ver. Eu falei, cara, Brasil, meu irmão, é o Hexa. É o Hexa. Comprei, fui lá, comprei. Aí botei a blusa. No intervalo do 5-1, que tava 5-1, não, tava 5-0, me ligam dizendo que tinha matado um garoto que a gente acompanhou desde novinho. Eu falei, caraca, tem como ficar ruim mesmo nesse dia mais não? Aí, por último, ainda voltamos para tomar mais 2 e comer pastel, porque aí eu fui comer pastel. É... Aí eu pensei, cara, eu tô aqui fazendo o quê? O que isso aqui tem validade a não ser alimentar uma necessidade em mim de torcer contra? Ou seja, não é fazer o mal? Tô só jogando aí. Não. Poxa, vocês estão felizes com o Botafogo? Eu não tô não, cara. Para mim, o Botafogo tinha que ganhar. Não, pô. Saiu da segunda divisão para liderar o Campeonato Brasileiro por um tempão. O Flamengo ganhou hoje, né? Futebol não é justo, cara. Não é justo. Não é justo, não. Pô, não é justo nunca. Nem que você me fale. Não tem justiça nisso. Mas aí, entende uma coisa aqui. Lá no fundo, não é o mesmo sentimento que a gente olha aquele cara que um dia nos pisou e a gente ouve aquela música cristã que veio lá do trono de Deus. Deus canta sempre isso. Quem te viu passar na prova e não... Não é a mesma coisa, não? Tipo, se desgraça que eu vou rir. Não foi para Libertadores. Não ganhou. Eu tô só jogando um negócio simples para te mostrar que isso às vezes tem muito na vida, cara. A pessoa vai na tua frente numa promoção, bate com a cara no muro, é mandado embora. Tu pensa, não vou falar nada. Rivalidade. Aí ele diz, não se gloriem disso, nem minta contra a verdade. Não, seja falso, não. Essa sabedoria, perdão, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Por favor, foca nisso aqui que eu já ensinei isso muitas vezes aqui. Pelo contrário, é terrena, animal e diabólica. Ele está chamando rivalidade de endemoniado, terreno, e está falando assim, é igual um cachorro para mim. É que a Bíblia ela tem uma linguagem, a gente fica tentando falar de ética, tem umas pessoas que falam assim, pastor, não prega assim. Falo, gente, mas é a Bíblia. Olha aqui, está chamando de animal a animal. Entendeu, Rafael? Está falando igual uma mula. Ele está chamando de sem cérebro. Sem raciocínio, perdão. Cérebro os animais têm. Sem raciocínio lógico, ele está falando que tem inteligência. E o diabo que está por trás disso. E é da terra, é aqui, é da convivência. Vai aprendendo essas coisas aqui nessa destruição. Segue, por favor. Pois, onde há inveja, agora se liga nisso aqui, pelo amor de Deus, gente, se cura. Porque olha isso aqui, onde há inveja e rivalidade, aí é confusão e toda espécie de coisa ruim. Tu tem noção que tu pode estar trazendo essa destruição toda para dentro da tua casa? Essa rivalidade, você aprendeu, talvez vendo seus pais competindo, porque tem casal que, meu irmão, o octógono não é pouco para aquilo que eles fazem dentro de casa, de tanto que se pegam. É uma necessidade de gerar, vou te falar, presta atenção aqui, se quiser sair da igreja, é só falar. É só falar. E sair do grupo do WhatsApp. Que uma coisa ruim é as pessoas que saem da igreja e não saem do grupo do WhatsApp. Isso aí é só um desabafo. Volta aqui a fita. Sabe por quê, meu irmão? Ficar gerando probleminha. Troca essa fralda que tá... Ó. Não. Se você quiser pegar um defeito meu, pô, eu te arrumo uns. Eu te ajudo. Eu marco contigo num dia chuvoso e não venho. Você fala, falta de amor. E sair da igreja. Aí você vai poder me acusar. Do contrário, meu irmão, para de ser ridículo. Para de ficar competindo. O tempo todo você está numa rivalidade. Eu vou achar onde não tem a perfeição desse homem. Ah, meu irmão, me ajuda nas minhas virtudes. Porque os meus defeitos eu vejo. Pelo Espírito de Deus eu enxergo. A minha pergunta é se você enxerga os seus. A gente está o tempo todo tentando pegar o erro do outro. Eu falei com a pastora, se eu fosse apontar os erros de vocês, de coração, gente, eu passo mal com a misericórdia que eu tenho por alguns de vocês aqui. Estou falando sério. De ir para Deus, de orar muito. Falar assim, me dá misericórdia, Pai. Por favor, não deixa eu falar as coisas, não. Aí eu venho
E eu assumo, às vezes, uma capacidade de te amar, de te abraçar, precisando falar umas coisas com você, às vezes, para a tua evolução, e não posso. Aí eu passo mal te ouvindo. E vou te falar uma coisa. Quer ver, Wagner, você quer ver isso aqui em prática? Chega para um amigo no cantinho e fala assim, pô, e o pastor, cara? Pô, não gostei muito daquela pregação de domingo, não. É só falar isso, Wagner. Você vai ver a satisfação que as pessoas têm de destruir quem é o seu líder. No Brasil, a gente só tem heróis furados. A gente não tem homem de caráter. Quando a gente encontra um, quase que a gente põe no pedestal de Deus. Essa é a verdade. Os pastores fazendo o que tem que ser feito estão recebendo o título de honoris causa. Pelo amor de Deus. Teve um dia que um amigo meu recebeu esse título. Eu estava enfurnado dentro de centro de recuperação o tempo todo. Sabe o que eu ia para o centro de recuperação fazer? Além de dar as palestras e ajudar um centro de recuperação que não tinha nada a ver com a gente, bater papo com um a um, saber a história, entrar em contato com a família tentando fazer reconciliação. Falei, isso é uma causa nobre? Agora, um pastor que sobe, prega e cuida de sua comunidade vai receber título de honoris causa por quê? Você conhece um? Quem conhece um pastor que recebeu um título desse inútil? Inútil. Tão poucos assim. Gente, vocês estão andando com os pastores que não prestem, porque... Não, os melhorados recebem esse título, mas eu não sei por quê. Cidadão do Rio de Janeiro. Quem? Aí você vai ver, gente, pastor que está dentro, que a casa dele se tornou um centro de recuperação. Aí, Wagner, tu vai dar um título de honoris causa para quê? Eu já falei isso, mas, gente, se algum louco me indicasse para um trem desse, eu ia rejeitar. Em prol da verdade do que eu carrego. Isso dá direitos, tá? Isso não é só título, não. Vai lá dar uma procuradinha, tá? Isso não é vazio, não. Não é vazio, não. Os caras recebem algumas coisas, direitos, algumas coisas boas com isso. Não é só um títulozinho para botar na parede. Vai por mim. Aí eu te falo, meu irmão, presta atenção aqui. Nós não estamos em rivalidade. Nós não estamos em briga. Por que você está em crise com quem não está em crise com você? Por que você está conflitando com o teu esposo? Fala sério. Às vezes você não... Vamos lá, eu tenho que falar agora das coisas que eu enxergo na vida. Às vezes eu vou para discipulado, casal. Gente, eu fico pensando assim, tá caçando chifre na cabeça de cavalo. Meu Deus do céu, esse problema aqui, isso não é problema. Gente, arruma um problema para esse casal. Bota uma doença neles para eles brigarem juntos contra a doença, porque a briga deles é o quê? Uma toalha, um desdeste do homem, que o homem foi assim a vida inteira, agora a mulher está quase infartando por causa de besteira, que o homem foi sempre assim. Aí você faz a pergunta mágica, já sentou e conversou? Não. Aí o homem vira e vai falar da mulher. Aí você fala assim, mas já falou isso? Não. Ah, não dá para conversar, a gente sempre briga. Não, gente, vocês estão numa rivalidade desgraçada para se destruir. Vocês estão procurando se voltar um contra o outro sem motivo. Vocês estão conflitando quando deveriam ser parceiros. Agora vamos lá. Por que viver assim, gente? Tá o tempo todo. Ah, ela falou de mim, eu vou falar dela também. Eu vou achar um negócio, peraí. Aí fica o tempo todo nessa desgraça. Gente, para procurar, igual eu tô te falando, você quer um defeito meu, eu te falo alguma coisa. Senta comigo e fala, pastor, eu queria um defeito para sair da igreja. Para rapaz contigo? Eu lembrei. Pode ter certeza que eu lembro, gente. A gente não está em busca de mais um membro, não é isso. Nós estamos construindo uma família, nós estamos santificando pessoas, nós estamos ajudando pessoas a crescer. Teve um que sentou comigo, aí eu perguntei assim, cara, tu não tem vindo na igreja, e aí? Não, porque eu fui na igreja, tem uma igreja lá perto de casa. Não, para de falar. Fala a verdade, cara. Pelo amor de Deus, você está indo na igreja do fulano, que está te chamando o tempo todo para ir para lá. Ele, mas fica lá, cara. Aí ele, que isso, pastor? Eu falei, ué, tu tá achando que eu estou querendo mais o mesmo? Não tô, cara. Não é essa a minha tarefa. Minha tarefa é fazer discípulo de Jesus. Você não quer seguir Jesus, cara. Você tá bom para você lá, fica lá, cara. Tu não tem relacionamento com a igreja. Tu não acata nada. Só deixa furo. Não presta conta. Cara, fica lá, se lá tá melhor para você. Não, pô, eu quero ficar com o senhor. Eu falei, então muda a parada. Então começa a seguir Jesus, cara. Então começa a seguir Jesus. Porque esse tipo de gente, essa pessoa, ela vinha à igreja, sumia. Aí vinha à igreja num domingo e falava assim, nem entra em contato. Eu falei, domingo eu estava aqui. Não está inválido. E domingo eu estava aqui pregando para ele. Não tem nada que impeça a pessoa de estar na igreja. Eu sumi para ver se ia me ligar. Vai ficar esperando.
Tomara que a TIM perca o sinal no dia que eu der uma loucura e querer te ligar. Sumiu para. Meu irmão, aonde que nós nos tornamos rivais? Aonde que nós estamos assim? Vamos brincar de cão e gato, não é discípulo. Você que segue, não sou eu que te sigo. Você entende isso? Vamos começar a mudar o conceito de discipulado. A gente tem responsabilidade um com o outro. Eu tenho com você, você tem comigo. Agora, o que acontece? Rivalidade, rivalidade. Olha o que a Bíblia vai seguir falando. Vamos lá. Mas a sabedoria do alto, cadê? Tiago 3, lá no 17. Bota o 16, deixa eu ver se eu li. Nem lembro mais. Li? Isso. Toda espécie de coisas ruins. Vai. Mas a sabedoria lá do alto, ela é, primeiramente, olha agora. Quando você for julgar suas ações, julga aqui, ó, pura. Depois, pacífica. Cara, a maioria das coisas que eu vejo que são conflitantes não são assim. Pastor, eu só vim falar, vim desabafar. Não tem coisa pacífica, gentil muito menos, amigável menos ainda. Misericórdia, cheia de misericórdia. Às vezes dá vontade de alguns falar assim, cara, tu tá tão inflamado comigo, vou fazer igual um pastor. Teve um dia que um cara falou que abriu a sala de uma igreja, o pastor e o discípulo saíram na mão. Eu tava tinha tanta crise no relacionamento, que assim, briga, cara. Aí ele falou assim, caraca, eu nem me meti, fechei a porta e fui embora. Nem para separar, né? Geralmente o pastor está mais tempo nisso, então desaprendeu a brigar, e está apanhando, coitado do pastor. Às vezes vai que é um pastor que luta. Aquele Paulo Júnior, ele é faixa preta em quê? Judô, jiu-jitsu. Já pensou tu entrar num negócio com um cara desse, vou bater nesse pastor que anda de terno. Quando tu der uma aqui, o cara já pum, e te imobiliza? Já pensou, meu Deus? Hein? Tem coisa que parece que é mas tão forte a agressividade que tu fala assim, cara, a gente vai ter que sair na mão para tu liberar essa tua ira. Em alguns casos eu falo assim, calma aí que eu vou botar aqui a máscara do teu antigo pastor para te satisfazer. Você fica felizinho. Ó, ele diz, de bons frutos, imparcial. Não tem lado. Tem o lado da verdade. Sem fingimento. Não fica tentando, não. Vou tentar uma pureza para falar isso que eu vou falar. Peraí. Ensaiando. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim. Não ensaia, não, irmão. Manda na lata. Deixa transparecer o que está aí vivo. Vai ficar mais bonito, pelo menos, aparecer o que você quer, o que você tem aí dentro. Agora, aparentar o que não tem, isso é ridículo. Por isso que eu estou falando, gente. Olha agora. Olha isso aqui. Ora, a explicação dele. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Não tem ninguém em conflito. Ninguém em conflito andando em justiça de Deus. Aí ele diz, para os que promovem paz. Deus, para que sejamos pessoas que vamos levando a paz, ele nos chama para ser isso, pacificador, mas também uma pessoa pacificada. Eu não posso promover o que eu não sou, gente. Eu não posso dar o que eu não tenho. Vocês concordam com isso? É ilógico. Eu não posso te dar hoje 10 mil reais, porque eu não tenho. Eu não posso te dar hoje uma viagem. Não tem condição. Tem, entendeu? Não tem. Quando você não tem como oferecer. Eu posso te dar um copo d'água. Cada um dá o que tem. Guarda esse provérbio no teu coração. Provérbio 17, 19. Só faz uma leitura silenciosa nesse negócio. 17, 19 de Provérbios. É a Bíblia. Ó, porta ali, está falando que quem aumenta os limites, as barreiras, cai de cima. Facilita a própria queda. Constrói mesmo. Constrói barreira, sai botando um monte de empecilho para aqueles que deveriam estar na tua vida. E geralmente você é uma pessoa que não dá acesso a quem deveria estar e bota um monte de gente que não presta dentro da sua vida. Eu já vivi isso o tempo todo no ministério, gente. Cuide de gente um tempão, como pastor, mais um tempinho aí. Aí sabe o que acontece? O que a gente percebe? E sempre foi bom de relacionamento, sempre construir relacionamento. E toda pessoa que não constrói uma vida saudável, ela faz isso. Geralmente ela anda com o que não presta. Ela sempre chega para perto a sua destruição. Depois ele fala assim, pô, fala, cheio de ser bobo. É mesmo? Não, agora, ó, meu amigo é meu dinheiro. Que mais do teu amigo? Não, pô, fala,
pessoas só querem estar contigo quando tu está bem. Claro! Você pega e bota uma porta cada dia maior para as pessoas que te amam e querem acessar a sua vida. A sua própria queda é facilitada. Tá aí. É inteligência. Não vai acontecer diferente. Vai acontecer isso. Esse é o aviso. Aí ele fala: quem ama a discórdia, ama o pecado. Chama agora. Não é desavença. Nós tivemos um pequeno desentendimento. Não. Quem ama, se amou, se gostou, se sentiu prazer na discórdia, você ama o pecado. Agora, eu não sei como é que você vai fazer para amar o pecado e ir para o céu. Isso aí você é que dá conta, que eu não tenho essa encruzilhada, eu não sei se tirar você. Pastor, eu dou tudo para não entrar na briga, mas depois que eu entro, eu dou tudo para não sair. Como é isso, irmão? Esse espírito barraqueiro tem que sair da tua vida. Nessa hora ninguém fala amém, viu? Amém, Mayra, amém. A Mayra está muito melhor. Quando chegou aqui, brincadeira. Ai, gente. Se você carrega a marca de ser filho, você vai carregar uma marca de uma pessoa pacificada. A Bíblia diz isso lá em Mateus 5:9, que é aqui o texto onde Jesus ele fala do homem feliz. Feliz é, feliz é, feliz é. E no 9, ele vai dizer o quê? Bem-aventurado, feliz os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A questão aqui é, ele está falando que quem carrega essa missão de pacificar, de acalmar os ânimos, de aplacar a ira, de abandonar a discórdia, evitar, como Paulo disse, as brigas. Esse tipo de pessoa carrega uma identidade de filho de Deus. Agora, como é que você vai ser um desgraçado, conflituoso como filho de Deus? O ser de Deus não é assim. No que compete a Deus, Deus ele deu Jesus para apaziguar a ira dele conosco. Tem noção que Deus falou assim, eles não têm solução para isso. Se eu olhar para eles, eu os mato por meu zelo e minha misericórdia, minha justiça e tudo mais que eu sou. Eu sou amor e eles me odeiam com suas atitudes, com seus pecados. Mas em vez de eu derramar isso tudo sobre eles, colocou Jesus na frente. E a Bíblia diz que Deus agradou, Isaías 53, moer Jesus. Quando eu li isso, eu estava num dia declarando meu amor pelo Senhor. Eu, meu violão e muitas músicas melosas. Estava de Cirilo para lá. E tô lá no chamego, abro Isaías 53 pensando, vou confessar a palavra. Aí eu chego no final, eu trinquei, igual você fez aí com o cérebro, com a testa. Falei, peraí, o Senhor agradou moer Jesus? Falei, caraca, mano. Eu fiquei numa crise, acabou o devocional e eu comecei a orar. Falei, Senhor, me ajuda aqui porque eu não entendi nada. Como que o Senhor ficou agradado de moer? Pega teu filho, irmão, joga numa máquina lá do... Eu ia falar do Maringá. Da carne. Eu tô cansado, gente. Do açougue. Passa ali. E fica rindo do outro lado. Se agradando, né? Porque fala assim, que gostoso. Ai, olha picadinho de Arthur, como é bom. Tô agradando. Você já deu uma coça no seu filho se satisfazendo? Não. A gente bate com raiva, com qualquer outro sentimento. Meu irmão, tu quer mesmo, tu quer matar, mas tu bate ali e tal. Acabou aquele momento, tu fica assim, caraca, eu sou o pior ser humano da face da terra. Como eu tomarei a ceia do Senhor esse mês? É ou não é, irmão? Ninguém corrige fisicamente com prazer. Se tu faz isso, vamos bater uma conversa um a um, porque tu tem algum problema. Se tu sente prazer no gerar dor em quem você desamar, é meio louco, né? Eu orei a Deus, falei, Deus. A resposta ficou pior. Ele falou assim, mas aquele não era o lugar dele, né? Era o que ele queria fazer conosco. Tudo foi colocado num exato momento. A ira de Deus foi derramada num exato momento em Jesus na cruz. Você tem noção do quanto o pecado desagrada? Se Deus pudesse vir para cima de você sem a fé que você tem hoje, aí você ainda fica pensando assim, eu acho que vai ter segunda chamada. Deus vai olhar do inferno e falar assim, quem se arrependeu?
Ó, depois falam que eu falo rindo do inferno. Não estou falando, eu estou rindo porque Deus não vai fazer a segunda chamada e falar: quem se arrependeu, sobe aí, escadinha da misericórdia. Não tem isso, gente. A pessoa quis, ela quis. Deus, ele sempre está intervindo para a nossa salvação. Então, preste atenção aqui. Deus, ele entrou na frente da nossa vida pecaminosa e da sua ira. Ele mesmo falou: eu me paro. Gente, por favor, fala aí. Isso é zombar de Deus, não querer esse amor todo. Querer esse ser que apazigou a sua própria ira. Aí sabe o que acontece? Ele diz que você agora deve carregar paz. Por onde você for, você tem que ser um pacificador. Você não pode ser aquela pessoa que senta entre duas pessoas em conflito e fala assim: se eu fosse você, não, se eu estivesse no seu lugar. As palavras eu te entendo, empatia, gerar uma conexão, beleza. Agora, depois disso, fale com a verdade. Não seja imparcial, seja puro, seja amigável, seja pacífico. Você tem que ter ali uma postura de sabedoria e não uma postura de omisso ou aquele que vai com o outro. Isso é ser parcial. Né? Uma coisa que a gente aprendeu, nunca ouça uma parte só do casal, a menos que a gente saiba da situação, já entenda. Mas estou dizendo assim, o casal teve uma briga e fala assim: pô, pastor, vou te falar, fulano, pastor, tem que ter uma conversa com ele, só Jesus. Aí tu senta com o outro e fala assim: e aí, meu amigo, te ouvi, eu vi isso, isso, isso. O que é a realidade? Aí o cara, mas o senhor ficou sabendo de tudo? Quando fala isso no início da conversa, tu fala assim: meu Deus, lá vamos nós. Porque geralmente não tem como você ser parcial e você querer aquilo justo, aquilo limpo. Você tem a defesa de alguém que também entrou numa briga. Se ela entrou na briga, ela não está querendo perder. É óbvio. Quem entra para a defesa não quer perder, quer, gente? Quando você entra para se defender, você nunca quer perder, você quer ganhar. Então você vai usar de todos os artifícios, de acordo com a sua natureza. Esse é o grande problema. De acordo com a sua natureza, de acordo com aquilo que você carrega. Só que a Bíblia diz que filho é pacificador. Filho leva paz, não leva desgraça, não leva destruição, não leva perturbação. Detalhe, tem muitos cristãos que não poderiam cumprir com um grande envio de Jesus para os seus discípulos. Mateus 10, 12, 13 diz: ao entrar numa casa você saúda. O que você vai fazer? Se ela for digna. Mateus 10, 13. Se ela for digna, faça o quê? Se ela for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, que a paz voltará para vocês. Olha o que acontece. Eles estão indo numa grande cruzada de envio do reino de Deus. A mensagem é: chegou o reino. Ele falou: analisa se uma casa for digna da sua presença lá. Aí ele diz: se for, o que você faz? Ao entrar, saúde. Fala que a paz esteja nessa casa. Se a casa for, os cristãos usaram até isso para gerar uma doutrina. Gente, nós somos muito criativos. É assim: você passa pelo irmão de bermuda e com a camisa do Vasco. O que é isso? Mau gosto. Aí você fala para o irmão assim: a paz do Senhor. Se ele não te der a paz do Senhor, a paz vai voltar para você. Por quê? Porque ele não te deu a paz. Ô, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia não diz isso. O que a gente tem aqui? Ele está dizendo o seguinte: você vai olhar para uma casa, não é se ela precisa. Não é se ela precisa de paz. Não é se você quer levar paz. É se a casa, de alguma forma, quer recepcionar. Ele está chamando de digna. Ele está falando: se você encontrar dignidade, ou seja, algo que ali diga que a pessoa que está ali quer ser apaziguada. Porque vamos ser sinceros, a maioria das pessoas também não sairiam de igreja. Não sairiam de igreja se elas tentassem para conversar. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Quantos aqui gostavam da noite de lanche? Levanta a mão. Só os preguiçosos com a mão baixada agora. Noite de lanche era muito legal, não era? Era um negócio que a gente fazia aqui na igreja para a gente vender lanches. Olha só, noite de lanche. Vendíamos lanches e entregávamos. A gente tinha um monte de motoqueiro aqui. Depois do cavalo, a gente melhorou. Aí chegou os motoqueiros. Aí era moto que não cabia mais. Aí o pessoal de moto saía, entregava os lanches, e aí a gente viu o que dava para fazer algum tipo de reforma, algum propósito assim. Um de vocês, que eu não vou revelar o nome, fez uma pessoa sair da igreja numa noite de lanche. Caraca, agora ficou uma tensão. Todo mundo aí, pastor, depois do culto vai fazer o quê? Vou te pagar um lanche para bater um papo. Sou eu? Aí o outro vai virar pro João e falar assim: fala tu, cara, pergunta lá. Lembra do João? Pergunta quem é. Teve um de vocês que não quis o lanche da pessoa.
A pessoa falou assim, você quer que eu pegue um lanche para você? Você falou, não. Você nem sabe. A pessoa saiu da igreja e falou o seguinte, sentem nojo de mim lá. Aí você tá assim, hã? E eu ficava lá na caixa. A Nice pensando, ué, meu Deus, eu ficava lá vendendo, não fui eu. Foi a Nice, não. Tá quente, tá quente. Eu tô te contando isso só para você saber a classificação das coisas que passa aqui dentro. Eu fui conversar com um cara, eu falei assim, como assim? Não, a minha esposa viu, sentiu nojo de mim. Sentiu. É que a pessoa vem na minha cabeça, sai de mim que eu tô livre. Ou dele, da pessoa, tô chamando de pessoa. Tá desse lado, desse lado, desse lado. Eu não sei, pode não estar aqui. Hein? Saiu da igreja, Samuel. Porque julgou que a pessoa sentiu nojo. Por quê? Depois a pessoa que estava responsável chegou e falou assim: qual lanche você quer? Ela falou: esse aqui. E agora a pessoa pensou: caraca, fui eu. Brincadeira. Olha para mim. Não, você pode ficar tranquilo. Essa foi a desculpa. Não dá para chamar e falar assim, irmão, me senti, sim, maltratado naquele momento. Não dá para fazer isso. Hoje está por aí, já é até grandão em igreja. Mais que isso, mais que isso, mais que isso. Hein? Eu tenho que te contar isso para você entender o nível das pessoas. Gente, uma pessoa em conflito, ela sempre vai procurar motivo. E quando ela achar, ela vai entrar na boa briga, porque ela gosta. Ela gosta, ela gosta. Essa pessoa, antes de ir embora, andava comigo perto. Então, o que aconteceu? Ela ficou sabendo de algumas coisas. Aí, profetizou na vida de outras pessoas aqui dentro. Eis que te digo. Só que toda profecia era pautada em quê? Gerar confusão. Deus está vendo as injustiças. Que injustiça? Ação pastoral não é injustiça. A pessoa saiu daqui, depois, aí eu estabeleci um grupo de liderança. A pessoa falou assim que eu andava com uma pessoa por causa de dinheiro. Caraca, eu. Gente, se tem uma coisa que vocês, graças a Deus, na avareza vocês não me pegam. Ninguém aqui, você vai mostrar teu extrato bancário, suas coisas. Isso, minha mãe me ensinou, eu tenho uma memória. Presta atenção aqui. A minha mãe pegou na minha mão quando eu ganhei 25 centavos da minha tia, porque eu fiz um favor para ela. 25 centavos naquela época era muito doce de amendoim. Aí ela me pegou assim, eu não entendi nada, só que eu carrego essa lembrança da minha mãozinha assim, indo, e ela falou assim: você está fazendo um favor? Eu, sim. Então, favor não se cobra, entrega. Aí, primeiro ela perguntou se a minha tia tinha me dado. Minha tia falou que sim. Desde aquilo entrou em mim. Se eu pudesse, eu não ganharia um centavo dessa igreja. Se eu pudesse. Tem como? Minha roupa não vem do céu. Então, sim, minha casa não é alimentada do céu, mas se eu pudesse, eu não ganharia de coração. Nenhum centavo, não aceitaria nada. Eu não cobro para pregar. Eu vou onde você quiser. Onde... A Mayra me levou para dar uma palestra de Páscoa na Três Corações. O que eu ganhei? Café. Não, nem ganhei café. Então, ganhei uma carona de volta para casa e fui lá com muita alegria. Nem café, Marcelo. Marcelo, leva eu na Retibras, Marcelo, para pregar lá. Para ver se. Eu não quero ganhar uma retífica de motor, não. Obrigado. Obrigado. Hã? Leva. Hein? Gente, pelo amor de Deus. Eu não sou comprável. Eu resolvi isso muito na minha vida. Nada me ilude. Cara, eu entro na vida de pessoas que às vezes vão ter muito mais do que eu, muito mais posse. Cara, eu me alegro de verdade. Eu não tenho essa ideia. Isso não me pega, isso não me ilude. Ninguém poderia me oferecer uma igreja mais rica para pastorear e eu me tirar daqui. Se fosse menos problemático, aí eu iria. Ganhando menos, aí eu iria. Um pouquinho mais motivada, aí eu iria. Ganhando menos até. Fala, não, corta pela metade que eu ganho hoje, estou feliz. Se tiver um pouquinho de paz e um pouquinho de vontade de trabalhar, a gente resolve o restante. Para terminar,
Eu quero que você entenda que todo conflito está nas obras da carne, está na sua carnalidade. Isso indica o quanto você é carnal. O que a gente precisa compreender? A gente não pode chamar de defeito, de forma de ser. A gente não pode dizer, não, é minha personalidade. Gente, se você é problemático na sua personalidade, você está precisando de santificação. É simples assim. Não corrige, não melhora o teu problema tentando jogar na conta do eu sou assim. Cara, pede perdão a Deus. Porque talvez o ser que você está sendo destrói pessoas que você diz amar. Isso não tem lógica, gente. Para mim, quem é destrutivo não ama. Você entende isso? Eu estava eu tava falando sobre relações que você descobre quando você tem amor. E às vezes, quando você está em alguma questão assim, não apaziguada, eu estou tentando melhorar para não expor uma situação minha, que eu não posso, né, assim. Não é pecado, nada disso não, tá? Pastor falar de expor situação, você pensa, é coisa que eu não quero falar. Eh, Só que é tão interessante quando você lida com alguém, que você percebe que a pessoa, às vezes, ela tem problema com você, mas você não tem problema com aquela pessoa. É muito gostoso, porque o problema todo está no seguinte: você não tem aquele problema e você quer dar amor. O grande problema é que a pessoa ela nunca consegue receber amor, porque ela está o tempo todo esperando aquele conflito, aquele problema. Então a pessoa às vezes está ressuscitando e fazendo coisas que está continuando a ferir. Tu pensa assim, meu Deus, tudo porque você não se resolve comigo. Eu já te perdoei, vamos supor, a Roberta errou comigo, e eu já fui lá perdoei a Roberta. E sabe o que é sinistro? O problema é que está na Roberta com a falta de perdão, às vezes, dela, ou o olho dela de dizer, ninguém perdoa assim. A ideia de que não, isso aí vai ter que voltar à tona, tem que voltar, não pode ter sido simples assim. Você não tem conflito, pelo amor de Deus, gente. Se há conflito, tira isso do coração. Vamos hoje, eu quero que você olhe hoje para as pessoas que você está rivalizando. Essa ideia de que eu tenho um problema, tem que gerar um problema, tem que ter um problema, não pode estar. Tem gente que está produzindo problema para ter problema, gente. Tem que passar na nossa vida. A gente tem que conseguir ter um cristianismo genuíno que olhe para a palavra. Porque, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. É injusto eu falar que se você é uma pessoa que só provoca rivalidade, briga, confusão, por onde passa, rixas, o tempo todo briga, 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 você é uma pessoa infeliz? É injusto? A Bíblia diz que feliz é quem não é assim. A Bíblia diz que feliz é quem é pacificador. Olha onde que nós estamos entrando, Gálatas. Vai tecer uma lista. Você já sabe, a lista da obra da carne e o fruto do Espírito, as características. E no verso 20, ele vai idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisão, facção. Só coisa de desgraça, só coisa destruidora. Facção, pastor? Não, a gente é crente, a gente não anda no terceiro comando, nada disso não, pastor. Nós somos... Não, mas às vezes você gosta, gente. Quantas vezes eu já precisei explicar que não tem lado numa decisão. Não tem lado, gente, por favor, tem só o nosso. Ou tem? Se tem, quem gerou esse outro lado? Que partido é esse? Conservadores esqueci o nome. Que é isso? Como é que funciona isso? Quem foi que dividiu? Quem foi? Eu não dividi. Então por que estão falando eu concordo com o Beltrano, eu estou com fulano? Gente, a gente não está com ninguém, a gente está a favor do que tem que ser. Não tem lado. Por que tem lado? Se tem lado, é porque a obra da carne faz o seu trabalho. É o tempo todo a gente tentando dividir. Eu quero terminar. Agora eu tenho um problema. É... Judas, capítulo, só tem um capítulo, verso 17. Se me falha a memória, não falha, não vai falhar não. Vamos ver. Passa mais um. Calma, gente, é aqui, ó. Deixa eu ver. Passa mais um. É esse aí, ó. São esses que promovem divisões, seguem seus próprios instintos. Está falando que é igual um cachorro quando morde. E não tem? É essa a resposta bíblica para você. Não é seu gênio, não é sua personalidade, não é sua forma de pensar. É falta de Espírito Santo. Sabe por quê? O próximo texto é: você, porém, amado, você tem que construir sua vida sobre a fé santíssima. Mas quem não tem o Espírito gosta da baderna.
é a resposta para o teu casamento. E olha que você nem veio para uma noite de casais. Ô, gente, tu acha que o teu casamento é fabricado de quê? Do que você é no seu interior. Seu mundo todo está respondido dentro de você. Pastor, eu sou essa bagunça com algumas interferências malignas, aí tem outras coisas. Eu não gosto de ficar. Eu estou hoje falando só sobre conflito. Então, se os conflitos que estão fora de você, pode ter certeza, estão dentro. Não está na outra pessoa. Quando um não quer, vocês não sabem de versículo, mas ditado, apesar que vocês são ruins, lembra? Poxa, gente, trouxe o ditado aqui mineirês, o pessoal, eu acho que é de Minas, porque não é possível, o pessoal não sabia não. Mas quando um não quer, por que estão brigando? Um não está querendo, né? Não tem ninguém de paz. Por favor, gente, abandone esse espírito guerreiro. Você não está em guerra. Abandone essa crise. Para terminar, eu descobri um dia que eu tinha um vizinho que lutou a Segunda Guerra Mundial. E eu ria muito dele. Sabe por quê? Porque o louro dele, o nome dele era Seu Santiago. O louro dele ficava imitando a voz dele, só que chamando o nome dele. E ele ficava dentro de casa assim, falando sozinho, ele morava só. Ele falava assim, louro, cala a boca, o que que é? Você fica aí, Santiago, Santiago, Santiago. E quando eu chego aqui, você não fala o que que é. Ele estava pancadão. E eu pensava assim, caramba, o velho é doido. Um dia, eu sentei com ele. Aí eu fui e descobri a situação. Aí eu falei assim, caramba, como é que foi para o senhor lutar a Segunda Guerra? Gente, ele começou a contar. Só que quando ele começou a contar, o amigo, ele mudou, a cara dele mudou. Ele, nós ficamos abatidos. Era da Marinha. No mar. Aí ele, o amigo não aguentou e eu falando, levanta! Gente, a sensação que parecia que ele ia me socar, porque eu que mandei o míssil no navio dele. Ou seja, ele tinha muitas perturbações de uma guerra que já passou há anos. 46 ou 8, eu sempre esqueço. 48, final da Segunda Guerra. 48. Gente, desde 48, nós estamos falando de anos 2000. Wagner, já pensou? Tu tá com uma guerra aí que tu lutou, meu irmão. Que nem mais tem. Maiara nem te conhecia e tu tá guerreando uma guerra com ela hoje. Já pensou a sensação da guerra tá aí? Não tem guerra, gente. Talvez essa é a tua realidade. Tu tá numa guerra que já foi, guerreando com pessoas, até promovendo aquela sensação da guerra, porque eu fiquei extremamente triste quando eu vi aquele homem chorando. Eu comecei a querer chorar, sou emotivo, mas aquele homem começou a falar, lágrimas começaram a vir, eu tentando disfarçar e tipo querendo que o velho calasse a boca, porque ele foi narrando até a hora que ele não deu mais, para o cara não aguentou mais tomar água do mar. E o cara se entregou à morte. E ele falou assim, e eu só pedi para ele ficar mais um pouquinho, e eu levantando ele, aqueles malditos nos atacaram, e eu levantando ele não tendo força, eu não tinha força por mim, e eu tive que soltar meu amigo, e ver o meu amigo. E você via assim, aquele transtorno, fala assim, meu Deus, ele nunca trabalhou isso, e está aí perturbado. Gente, quantas guerras você tem que ninguém sabe, e você está fazendo essas guerras com os outros, e os outros. Entendeu? Você está promovendo a sensação de guerra para quem não está em guerra. A pessoa está em paz, o mundo dela está bem. Ninguém pode estar bem assim. Por quê? Porque eu sei o que é um pastor, eu sei o que é uma igreja, eu sei o que é um casamento. Ninguém pode ser feliz assim. Por quê, meu Deus? Então, por favor, se isola. Se isola. Primeiro você tem que se isolar e se tratar. Você não pode disseminar isso. Você não pode pegar uma pessoa que está em paz e trazer ela para o teu universo de guerra. Faz isso não. Sabe? Vai ter alguém desgastado, cansado, porque você não quis resolver seus problemas. Eu quero que, de fato, meu irmão, hoje você faça cessar conflitos.
Estava lembrando do hino, né? Eu gosto muito de cantar, de vez em quando eu me pego cantando. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Aí a gente sabe que tem conflitos que são inevitáveis. Porém, se a pátria amada. Cessa um pouquinho. Se isso fosse verdade, que a paz a gente quer com fervor, e pensar assim, cara, eu não estou em guerra e eu não quero guerra. Fala, nunca, nunca em minha vida faltará o poder do diálogo. Assuma isso para a tua vida. Nunca. É muito melhor ganhar uma pessoa. A Bíblia diz: ganha o teu inimigo no caminho com ele, porque se tu chegar lá no juiz, pode ser que tu fique condenado e pague uma sentença. Então, por favor, evita o julgamento antes que ele comece. Trégua, paz, apaziguamento, calmaria. É isso. Olhe para aquele que você está como adversário e fala assim: não, cara, até a gente ir até o juízo, vamos tratar aqui. Tem julgamento que vai acabar antes que ele comece. Você recebeu uma palavra, eu tenho certeza do que Deus enviou para nós nessa noite. Uma arma que Satanás utiliza aqui é o rompimento de alianças, de relacionamentos. Tem relacionamentos aqui que eram tão profundos, tão maravilhosos, e de repente o Espírito Santo estava neles, de repente entra o egoísmo, entra a carnalidade, entra esse lado em guerra da pessoa, e pessoas são destruídas e quem paga é a igreja. Quem perde é a igreja. O reino de Deus sai perdendo. Você vai se preparar para sair desse lugar, para chamar pessoas para sentar e acabar com o conflito. Chega de guerra, chega de briga desnecessária, tanta energia sua sendo roubada. Talvez horas e horas pensando no que dizer, como dizer. Você podia estar se ocupando em produzir, em crescer, em investir em você, em orar a Deus, em buscar a Deus, você está ali consumido, que a grande verdade é que essas coisas nos roubam energia antes que elas comecem. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, pedindo a graça do Senhor agora e a tua misericórdia, a transformação de cada vida aqui. Pai, tudo aquilo que em nós, ó Deus, não está resolvido, apaziguado, tudo aquilo que em nós não está, Deus, trabalhado, equilibrado, ainda somos pessoas em crise, procurando um mundo em crise, procurando ajustar o mundo pela nossa ótica carnal, mundana, de rixas e brigas, facções, divisões. Então, em nome de Jesus agora, Pai, eu oro pelo fim de tudo isso nesse lugar, Senhor. Que os casamentos aqui, Deus, percam esse lugar de rivalidade. Nós não estamos, ó Deus, lutando um contra o outro. Pai, em nome de Jesus, filhos contra pais, pais contra os filhos. Deus nos livra da carnal soberba de pensar que temos que combater o outro não é o nosso adversário. Limpa a visão do teu povo, Senhor. Limpa o coração do teu povo, pois a sua sabedoria que vem do alto, ela é pura, Deus. Então purifica-nos para receber do Senhor. Purifica-nos para receber o entendimento que vem de ti. Ó Deus, que sejamos sábios aos teus olhos e não aos nossos olhos. Pai, que sejamos um povo trabalhado nos princípios da tua palavra. Deus, a tua palavra diz que tudo que é conflituoso está dentro de nós, ó Deus. As guerras vêm de dentro daquilo que milita nos nossos prazeres. Nos deixe, Pai, sem a paixão carnal, o amor ao pecado, porque quem ama a discórdia ama o pecado. Então nos tira de todo amor, de comportamentos destrutivos para aqueles que nós amamos e para nós mesmos. Livra-nos, limpa-nos. Deus, passa, Senhor, a água da tua palavra e nos limpe, Senhor. Eu quero orar nesse lugar, Senhor, para que haja uma regeneração, para que haja um renovar das mentes, para que haja, Deus, paz, 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 paz. Encontre, Senhor, aquele que for digno.
e derrame sobre ele a tua paz, Senhor. E a paz de Deus, meu irmão, que guarda agora a nossa mente, o nosso coração esteja sobre a sua vida. E ela excede todo entendimento, que o Senhor te faça agora provar a paz e que ela seja o árbitro no seu coração, que ela seja sempre aquela que elabora suas relações, que você esteja em paz e nos ambientes que você for, você carregue a paz e que sobre as pessoas que não tiverem paz, você estabeleça paz, se aquele coração for um coração digno, receptivo à paz que você carrega. Aproveitamos e oramos, Senhor. Move-nos para que estejamos praticando a casa de paz, Senhor, esse projeto, Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te dar uma orientação. Procura relacionamentos que você está em conflito. Faz a coisa apagar dentro de você esse incêndio. E vai atrás da pessoa e muda isso. Chega de rivalidade. Está rivalizando com pessoa que não está rivalizando com você. É simples assim. Para com isso. Tem aliados, tem amigos que você tornou inimigo. Você está puxando para trás. Eu não sei, você já brincou de queda de cabo de guerra? Imagina que alguém está te empurrando enquanto você está fazendo a força para vencer, entendeu? É força para cá. A equipe puxa para o mesmo lado. Quem está contra, puxa do outro lado. A gente está o tempo todo assim, gente. Com gente que não está contra nós. Por quê? Torcendo pelo mal? Então você procura essas pessoas. Espero que não seja eu, né? Quero viver uma semana em paz, irmão. Preciso andar com a minha obra lá. Então, se for eu, procura na semana que vem. Brincadeira. Eu espero que você ponha isso no seu coração. De procurar e se apaziguar com as pessoas. Daqui para frente, ser um pacificador. Uma pessoa que pega no teu grupo pequeno, surgiu uma ideia contrária, não alimenta, não. Eu tinha uma célula que os meninos, vou te contar, cara. Tinha um que sempre puxava uma polêmica. Aí uma pessoa começou a ver que eu não gostava, aí começou a falar assim, cara, e a Suzane Ristoff? Que o cara veio com essa do nada, era a minha célula. Eu estava falando de vida com Deus, o cara virou e falou, pastor, você viu aquela reportagem? Esse cara sempre fala assim, você viu o que o Rabino falou lá na internet? O Rabino, que Rabino, gente? Tem mais, sei lá quantos rabinos no Brasil, tem um monte de Rabino. O Rabino falou na internet. Aí eu deixava ele falar respeitosamente, amém, irmão, vamos voltar aqui? Aí, né, como a palavra está aqui falando, não sei o que, aí ele, pô, tu viu que aquele caso da Suzana Ristoff? Aí os caras perguntavam para ele assim, e a Suzana Ristoff, cara, não sei o que, aquele lance. Quer dizer, tinha uma coisa no cara de gostar de botar lenha na fogueira, de atrapalhar, não atrapalhar, ele não fazia, mas às vezes ele ficava ali na zombaria. Então, às vezes, você está sendo essa pessoa, gente, inconveniente, atrapalhadora. Amém? Vai atrás de apaziguar tudo que for sua relação. Chega para pessoas e fala, olha, hoje queria dizer para você que você está na minha vida, eu sou seu parceiro, eu sou seu aliado. Nós não vamos mais brigar, conflitar como se a gente estivesse perseguindo um ao outro. Vocês entendem esse conceito? Amém? Essa guerra só está dentro de você. Não existe fora de você. Ela só está fora porque ela está dentro. É isso.